Bom dia, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão, minha irmã, estarmos mais uma manhã meditando a palavra de Deus na Lexio Divina, leitura orante da Bíblia. Antes de mais nada, eu convido você a apertar o sininho de notificação, a deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E se já é inscrito, divulgue para as pessoas das suas redes sociais, seu grupo de oração, sua família, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, para que mais pessoas se alimentem dos alimentos espirituais que a Renovação Carismática tem ofertado à Arquidiocese de Belo Horizonte através do YouTube, Facebook e Instagram. Bem, hoje, segunda-feira, 13 de dezembro de 2021, já estamos aí na terceira semana do Advento, aguardando a Jesus que vem. Também é dia de Santa Luzia, padroeira dos olhos, isso mesmo. Ela que era uma moça rica lá do século III, né? E ela perde o pai e muito nova já havia se consagrado a Deus, mas a sua mãe a prometer em casamento. E ela então, para manter a sua fidelidade a Deus, ela permanece fiel, até que foi acusada pela pessoa por quem ela tinha sido comprometida. E então ela, permanecendo fiel, ela foi decapitada. Mas pouco antes de morrer, ela diz uma frase linda que diz o seguinte: adoro a um só Deus e verdadeiro. A ele prometi amor e fidelidade. Aprendamos com Santa Luzia, peçamos a ela que interceda para que sejamos fiéis ao amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos meditar a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículos 23 a 27. A autoridade de Jesus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Autoridade de Jesus. Dirigiu-se Jesus ao templo, e enquanto ensinava, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se e perguntaram-lhe: com que direitos faz isso? Quem te deu essa autoridade? Respondeu-lhe Jesus: eu vos proporei também uma questão. Se me responderdes, eu vos direi com que direito faço. Donde procedia o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ora, eles raciocinavam entre si. Se respondemos do céu, ele nos dirá: por que não crestes nele? E se dissermos dos homens, é de temer-se a multidão, porque todo mundo considerava João como um profeta. Responderam a Jesus: não sabemos. Porque eu tampouco vos digo, retorquiu Jesus. Com que direito faço essas coisas? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Voltando nesta leitura que acabamos de ver agora, Jesus ele entra no templo para falar às pessoas ali, para ensinar as pessoas. Enquanto ele falava, com certeza as palavras de Jesus penetravam a alma e o coração das pessoas, ao tal ponto de causar inveja e ciúme naquelas autoridades religiosas. Diz a palavra de Deus, olha, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Pessoas que tinham ali autoridade religiosas, pessoas que eram consideradas príncipes dos sacerdotes, né? E pessoas que eram anciãos do povo. Então, pessoas de autoridade, talvez de conhecimento reconhecido entre o povo. E eles, vendo Jesus ali pregar, ensinar dentro do templo, questionam a autoridade de Jesus para poder pregar, para poder ensinar. E Jesus, sábio, Jesus, sendo filho de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, ele usa de uma palavra de sabedoria. Ele poderia muito bem falar aí qual é a autoridade com qual ele ensinava. Ele poderia muito bem jogar na cara daqueles homens os milagres e os prodígios que já realizara durante a sua caminhada aqui na terra, a multiplicação dos pães e por aí vai.
Mas Jesus sabiamente lhe propõe a eles uma pergunta. E diante da pergunta de Jesus, eles ficam embaraçados. Sabe por quê? Porque a sabedoria de Jesus não é a sabedoria humana. A sabedoria de Jesus não é a sabedoria terrestre. A autoridade de Jesus não é a autoridade humana, mas é uma sabedoria divina e uma autoridade divina, ao ponto de confundir os seus perseguidores, ao ponto de confundir aqueles que tentavam lhe colocar em cilada, em armadilha, em confusão. Ora, Jesus então faz a pergunta: com o batismo de João, ele vem de Deus ou dos homens? Na realidade, Jesus coloca aqueles homens numa sinuca de bico. Sabe o que é a sinuca de bico? É uma pergunta que não tem resposta. Porque todo o povo considerava João Batista um profeta. E se eles dissessem que João Batista não era um profeta, o povo com certeza ia se revoltar. Mas se eles reconhecessem também a autoridade de Deus, o batismo de João, eles iam se desmentir, porque eles eram também céticos em relação ao batismo de João. E aí, meu irmão, minha irmã, eles respondem para Jesus: não sabemos. E Jesus fala: então também não tenho obrigação de dizer qual a autoridade que eu tenho, de onde que vem minha autoridade. Ora, Jesus sabiamente, ele coloca os seus perseguidores em confusão e cala a boca de seus perseguidores com a autoridade que vem de Deus. Na realidade, nós bem o sabemos que a autoridade de Jesus não é autoridade humana, mas é uma autoridade espiritual. É a autoridade que vem do céu, a autoridade que vem de Deus. Bem, Jesus poderia revelar essa autoridade para aqueles homens, mas ele sabia a intenção do coração de cada um daqueles homens. Não era de conhecer a verdade, mas de colocar Jesus à prova. Trazendo para os nossos dias atuais, quantas vezes nós somos colocados à prova? Quantas vezes nós somos colocados à prova na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional? Quantas vezes nós somos colocados à prova diante das situações do nosso cotidiano? E muitas vezes perguntam, nos questionam de onde vem a nossa autoridade. Talvez quando nós começamos a falar em nome de Deus, começamos a anunciar o reino de Deus, a pregar o reino de Deus, as pessoas começam a nos questionar. Olha, Jesus era nazareno, e certa vez falaram: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Meu irmão, minha irmã, talvez o mundo olhe para nós e fale assim: com que autoridade nós falamos de Deus? Nós leigos, nós pessoas simples, às vezes pessoas do povo, da multidão, mas quando nós abrimos a boca e começamos a falar das coisas de Deus, às vezes incomoda muitas pessoas. Dentro da nossa própria casa, da nossa família, no nosso serviço. E aí vem as indagações, vem os questionamentos. Como é que você pode falar de Deus se até pouco tempo você estava naquela vida errada? Como você pode falar de Deus se você é simples, é uma pessoa humilde? Com que autoridade você fala de Deus? E aí, meu irmão, minha irmã, nós podemos nos apoiar na palavra de Jesus. A nossa autoridade não vem do homem. A nossa autoridade não vem de vontade humana, mas vem do próprio Cristo, porque foi Ele quem nos enviou. A palavra de Deus fala aí de por todo o mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Então é um chamado, é um mandado de Jesus, e a nossa autoridade vem de Jesus. Nós precisamos tomar posse disso, nos perguntar, termos essa certeza de que quando nós falamos das coisas de Deus, não falamos por nós mesmos. Jesus sabia de onde vinha a autoridade dele. Jesus sabia quem o inspirava. Jesus sabia quem o conduzia, porque a palavra de Deus fala que ele era conduzido pelo Espírito Santo. Nós também precisamos ter essa certeza de que somos conduzidos pelo Espírito Santo. Somos conduzidos por Deus. Na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia, nós precisamos ter a certeza que quem rege a nossa vida é o Senhor.
que a autoridade máxima da nossa existência é o Senhor. Na nossa vida profissional, no nosso serviço, nós precisamos colocar Jesus como a nossa referência, como nossa autoridade. No nosso ministério, na igreja, na nossa caminhada, também precisamos ter Jesus como nosso Senhor. Então, primeiro ponto, precisamos ter bem claro de onde vem a nossa autoridade. Segundo ponto, precisamos pedir ao Senhor sabedoria diante das dificuldades, das perseguições, diante da maldade do mundo que muitas vezes quer nos colocar à prova, para de maneira sábia, de maneira correta, testemunharmos a nossa fé sem nos colocarmos frágeis diante dos nossos perseguidores. Jesus é aquele que é. Jesus é aquele que sempre será. Ele é quem nos dá autoridade para falar em nome dele. Mas nós precisamos nos colocar certos dessa autoridade. Uma mãe e um pai corrigem o filho. Uma mãe e o pai repreendem o filho. Uma mãe e o pai orientam o filho. Talvez o filho pode falar: com que autoridade você me repreende, você me educa, você me corrige? Talvez o pai e a mãe cometam falhas, erros, defeitos grandes. E o filho pode falar: você também tem suas falhas, tem seus defeitos. Mas o pai e a mãe corrigem o filho com uma autoridade que lhe é dada pela paternidade, pela maternidade. A autoridade que a própria palavra de Deus dá, mas que também as leis civis dá aos pais, de educar, de orientar, de formar o filho. Independente da fraqueza dos pais, das dificuldades dos pais, dos erros dos pais, os filhos precisam obedecer os pais porque eles têm uma autoridade que lhe é atribuída pela própria condição de serem pais e mães. Olha, nós também precisamos tomar posse dessa graça que nós temos. Nós temos uma autoridade que nos é atribuída pelo fato de sermos batizados. Somos cristãos, somos filhos de Deus. E quando nós somos batizados, nós recebemos em nós o sinal de Cristo. Recebemos em nós a autoridade de Cristo para sermos, em Jesus, reis, sacerdotes e profetas. Então precisamos estar cientes disso. A autoridade que temos vem de Deus. E precisamos colocar essa autoridade em prática. Quando rezarmos pelas pessoas, quando fizermos o bem ao próximo, quando falarmos de Deus, não falamos por nós mesmos, mas porque Jesus Cristo nos enviou a anunciar e a pregar o Evangelho. É essa autoridade que temos. Meu irmão, minha irmã, eu convido você a rezar comigo nesta manhã, pedindo ao Senhor que te dê essa graça, de que você tenha a certeza que você foi chamado por Deus, escolhido por Deus e enviado por Deus. No Evangelho de Lucas tem uma parte no capítulo 10 onde ele envia seus 72 discípulos. Imagina, meu irmão, minha irmã, que talvez você possa até não se considerar enviado por Cristo. Mas nessa passagem, este envio de Jesus simboliza toda a igreja que ele envia em missão. E você é a igreja, você é filho amado de Deus. Então Jesus te envia também a evangelizar. Que nos deixemos ser conduzidos, orientados pela autoridade de Jesus. Eu convido você a rezar agora, pedindo que Jesus venha exercer autoridade sobre a sua vida, porque a autoridade dele vem de Deus. Senhor, nós nos colocamos agora em oração diante da tua presença, e que neste momento o Senhor possa exercer o seu reinado sobre nós. Nós reconhecemos a sua autoridade, Senhor, não como os príncipes dos sacerdotes, não como os doutores da lei, Senhor, não como os sábios ali que te perguntam para te colocar à prova, porque nós bem o sabemos que tu és Deus e tu és o Filho amado de Deus, e que a autoridade que tu tens é uma autoridade divina, é uma autoridade celestial. Como diz ainda em Filipenses, que o Senhor te exaltou soberanamente e te deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Nós cremos, Senhor,
no teu poder e na tua autoridade. E neste momento nós nos sujeitamos, Senhor, à tua autoridade. Pedimos, Senhor, venha nos conduzir no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, Senhor, no nosso trato com a família, no nosso trato profissional, no nosso ministério, Senhor. Que quando nós proclamamos a tua palavra, quando nós evangelizamos, quando nós rezamos pela cura das pessoas, quando nós rezamos pelas situações em que as pessoas vivem, quando nós somos chamados a ser instrumentos de graça na vida das pessoas, que nós possamos entender, Senhor, que é o Senhor quem nos envia, é o Senhor quem nos manda em missão, e se o Senhor nos manda em missão, a autoridade que nós temos para falar de Ti, para proclamar o Evangelho, para proclamar as verdades de Deus, para rezar pelos enfermos, para rezar por aqueles que estão doentes, para pedir a Deus que manifeste a graça dEle sobre a vida do povo dEle, para intercedermos, a autoridade que temos para servir ao povo de Deus vem do Senhor e não de nós mesmos. E que não tenhamos medo, Senhor. Dai-nos essa graça em oração, nós te pedimos. Não tenhamos medo de proclamar o teu evangelho, de proclamar a libertação, de proclamar a salvação na vida das pessoas. Porque quando nós proclamamos, não proclamamos por nós mesmos, mas por aquele que nos envia a proclamar. Ide por todo o mundo, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e anunciai o Evangelho a toda criatura. Senhor, que nós possamos tomar posse dessa autoridade e virarmos verdadeiros evangelizadores. Quero pedir também hoje, dia de Santa Luzia, que abençoe todos aqueles que têm problemas de visão. Toca nos olhos agora daqueles que não enxergam, Senhor, que não enxergam espiritualmente, pessoas que estão às vezes afastadas de Ti, longe da Tua presença, cegas espirituais, pessoas que muitas vezes não conseguem enxergar a luz, Senhor, que é Jesus. Pedimos, Senhor, cura toda cegueira espiritual dos nossos governantes, cegueira espiritual de nossas lideranças civis e religiosas, cegueira espiritual do povo de Deus que muitas vezes não consegue enxergar a vontade de Deus, cegueira daqueles que estão nas trevas. Cura, Senhor, toda a cegueira espiritual. Mas de maneira particular também eu quero lhe pedir por todos aqueles que têm problema físico de visão, pessoas que estão com problemas de acuidade, Senhor, pessoas que não conseguem enxergar, pessoas que estão com problema nas córneas, no nervo óptico, Senhor, e quais os problemas, Senhor, que eu possa vir visitar agora. De maneira especial quero colocar agora as pessoas que eu conheço que precisam ser tocadas na visão, Senhor. Eu coloco agora em Tuas mãos a vida de um grande irmão de caminhada que fez cirurgia nos olhos essa semana passadas aí. Peço também pela Edna, Senhor, pela Maristela e quantos outros aí que convivem com problema de visão. Toque agora com Teu poder e com Teu amor, Senhor, e realiza de acordo com a Tua vontade a obra na vida desses irmãos. Eu te louvo, Senhor, e te glorifico, porque Tu és um Deus amado, és um Deus presente no meio de nós, é um Deus que ouve a nossa oração. Por isso, muito obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome. E contemplando a Tua palavra, Senhor, imaginando Jesus diante da multidão, diante das pessoas que o ouviam, sendo indagado sobre a sua autoridade. E a serenidade de Jesus para dar uma resposta sábia. Que nós possamos ter essa serenidade, Senhor. Eu, Arley, eu preciso ter essa serenidade. De na hora de ser colocado à prova, na hora que for questionado quanto ao meu ministério, quanto à minha caminhada, quanto à minha missão de pai, de família, de marido, de profissional, que eu possa, com a sabedoria de Jesus, dar a resposta adequada àqueles que me questionam. Senhor, eu te louvo e te glorifico por esta manhã. Louvo, Senhor, por este irmão que está acompanhando a Lexio Divina comigo. Que o Senhor possa vir derramar sua graça sobre cada um de nós. Meu irmão, que alegria mais essa meditação, que o Senhor possa te abençoar, derramar suas graças sobre você, e até a próxima, se Deus quiser. Estivemos reunidos na alegria de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.